Salve galerinha, Eduardo Mota aqui do canal Mota Talk. Hoje nós vamos falar sobre anjos e mulheres. Mais precisamente de uma passagem que tem no livro de Gênesis, capítulo 6, onde a Bíblia diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. É isso mesmo. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo para a gente descobrir o que é que aconteceu nesse capítulo de Gênesis, beleza? Já quero convidar você a estar deixando o seu like, tá se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com um amigo, beleza? Vamos pro vídeo. Então, quem são esses filhos de Deus que possuíram essas filhas dos homens? No livro de Gênesis, no capítulo 6, que a Bíblia vai dizer, né? E ali gerou ali os nefilins, tiveram aqueles problemas que Deus abominou ali, né? Quem são essas pessoas? Quem são esses seres? Existem algumas linhas de raciocínio, hoje eu quero falar sobre duas. A primeira linha de raciocínio que eu quero falar é que alguns pensam que são de fato anjos, que são aqueles famosos anjos caídos, que caíram e ali tiveram relações com as mulheres. Eles tomaram ali a sua essência, se tornaram matéria e tiveram ali relações com as mulheres, e Deus acabou, né, abominando aquela geração de seres. Não foi contra todo aquele pecado, contra tudo aquilo ali. Essa é a primeira linha de raciocínio. Só que aqui nós começamos a entrar em uma contradição, porque anjo é espírito. Se nós formos analisar em algumas passagens bíblicas, por exemplo, no livro de Mateus, os discípulos perguntam a Jesus, ele falando: Senhor, os discípulos falam: Mestre, quando essa mulher morrer, com quem ela se casará, já que ela teve tantos e tantos maridos? Jesus falou: nem com um nem com o outro, porque no céu não se casam e nem se dão em casamento, pois são como os anjos. Ele está falando, são como os anjos, ou seja, são espíritos. Mas aí existem algumas pessoas que dizem: tá, mas na Bíblia nós temos relatos de seres de anjos que tiveram matérias, como por exemplo os anjos que estiveram ali em Sodoma, né? Sodoma e Gomorra ali para resgatar Ló, como por exemplo o anjo que apareceu, os três anjos que apareceram ali com Abraão, né? No diálogo para dizer se ia destruir Sodoma e Gomorra, não, e algumas outras passagens. Só que eu quero chamar a sua atenção e quero que você analise esses casos da seguinte forma: todas as vezes que nós vamos ver um anjo na Bíblia em matéria de homem, ele foi enviado por Deus por um objetivo específico, ou seja, só pode dar matéria a um ser espiritual aquele que criou, o Criador, ou seja, Deus. Então o anjo ele só vai tomar a sua aparência, ele só vai ter matéria quando Deus envia ele, quando Deus manda ele para algum objetivo específico. Fora esse caso, você não vai ver outro relato na Bíblia, pelo menos eu não achei. Se você achou, deixa aí embaixo que eu vou olhar. Pelo menos eu não achei, fora esses relatos a qual Deus envia, você não vai ver em nenhum outro momento da Bíblia um anjo que se tornou em matéria sem que ele estava cumprindo uma missão enviada por Deus, beleza? Então essa é a primeira visão. As pessoas acreditam que foram anjos, os anjos caídos, que tiveram relações com as mulheres, né? Mas aí entra nesse embate de anjo é espírito, não tem matéria. Esse é o primeiro. A segunda linha, e é a linha que eu mais acredito, é: filhos de Deus são a geração de Sete, filho de Adão, e os filhos dos homens é a geração de Caim. Por que eu digo isso? Se você for olhar alguns textos, alguns capítulos atrás, 5, porventura, os 5 e o 7 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que vai declarar Caim como a geração perversa, a geração perdida. E logo após isso, no capítulo 6, nós temos ali essa junção, onde o escritor do livro de Gênesis diz que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, muito provavelmente tornando a geração de Sete, que foi a geração que não se corrompeu, foi uma geração que estava ali purificada até naquele momento, se misturou com a geração de Caim, com a descendência de Caim, que matou o seu irmão, tornando a geração de Sete os filhos de Deus e a geração de Caim os filhos dos homens. Essa é a linha que eu sigo, é uma linha mais aceitável para mim, na minha visão, a linha mais plausível, e era essa linha que eu queria passar para você. Ou seja, foram os anjos que tiveram relações com as filhas
dos homens? Foram os anjos que tiveram relação com as mulheres? Ou foram os próprios homens, uma geração mais santa, mais purificada, que tiveram relação também ali com o ser humano, com a matéria, com a própria matéria? Qual é a linha mais aceitável? Qual é a linha mais lógica? Quero convidar você a estar deixando seu comentário aí, se inscrevendo, dizendo o que é que você achou desse vídeo. E até o próximo, na segunda-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau.